As mãos levantadas, os braços cruzados, símbolos da resistência tantas vezes necessária. Mãos e braços que se multiplicam na solidariedade quando chega a hora de dizer não. Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? A história da classe trabalhadora é também a história dos limites que ela impõe à exploração. A invenção da máquina a vapor há quase 250 anos permitiu produzir mais, pagando cada vez menos. O ofício do artesão foi substituído pelo trabalho dos operadores de máquinas nas fábricas. As primeiras foram as de fiação e tecelagem. Nessa corrida, a Inglaterra saiu na frente. Não demorou para as máquinas chegarem também à mineração e aos transportes. Nas indústrias trabalhavam homens, mulheres e crianças com mais de 7 anos de idade. Os salários eram baixíssimos, as jornadas exaustivas e o ambiente de trabalho oferecia uma série de ameaças à vida. Nas cidades com condições de moradia precárias, a miséria, a fome e as doenças se espalharam. Em segredo, os trabalhadores começaram a se unir. As primeiras greves foram nas tecelagens e nas minas de carvão da Escócia, um dos países do Reino Unido. Não demorou muito e o parlamento britânico foi obrigado a reconhecer o direito dos trabalhadores se associarem. Nasciam os sindicatos, ou trade unions. As primeiras lutas foram por melhores salários e redução da jornada de trabalho. Mas como o capitalismo precisa de crises, essas conquistas nem sempre eram mantidas. O desemprego é um forte aliado dos patrões para aumentar a oferta de mão de obra e ampliar a exploração do trabalho. Quando tem trabalhador sobrando, fica mais fácil contratar com menores salários e menos direitos. É quando os trabalhadores voltam a se unir e brigar por novas conquistas, e não apenas dentro das fábricas. Uma delas teve início em 1838 na Inglaterra. O movimento operário unido exigiu direito a voto, uma luta que levou mais de 70 anos. Só os ricos escolhiam os representantes do parlamento britânico. Pela primeira vez na história, trabalhadores entravam na disputa política por democracia e por melhores condições de vida da população. Nascia na Europa a Primavera dos Povos, que levou milhares de operários às ruas de vários países exigindo mudanças. De lá, o movimento dos trabalhadores se internacionalizou e chegou aos Estados Unidos, onde em 1º de maio de 1886, operários de Chicago tomaram as ruas. A reação da polícia foi violenta, com presos, feridos e mortos. A data é lembrada até hoje em todo o mundo como o Dia Internacional do Trabalho. Para nós, Dia dos Trabalhadores. As mulheres também tiveram um papel importante desde muito cedo. Em 8 de março de 1917, 90 mil operárias russas se manifestaram contra as más condições de trabalho, a fome e a guerra. O protesto, conhecido como Pão e Paz, foi o embrião do Dia Internacional da Mulher, data que só foi oficializada 4 anos depois. No Brasil, o processo de industrialização veio mais tarde do que na Europa, já no fim do século XIX. Mas a luta dos trabalhadores começou antes, quando ainda éramos colônia de Portugal. A revolta dos povos indígenas e a criação dos quilombos foram o início da resistência. A primeira paralisação organizada de que se tem notícia, já na época do Império, aconteceu na Bahia. Protesto contra a cobrança de uma taxa sobre o trabalho de carga e descarga no Porto de Salvador. O episódio ficou conhecido como a Greve Negra de 1857. A primeira greve por aumento de salário no Brasil foi um ano depois, com os tipógrafos dos jornais da Corte no Rio de Janeiro. O movimento saiu vitorioso e serviu de base para outras lutas que vieram em seguida. A abolição da escravatura só ocorreu 30 anos depois, e com ela a industrialização e a urbanização ganharam força. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro enriqueciam graças ao ciclo econômico do café.
Muitos imigrantes chegavam da Europa, principalmente italianos, portugueses e espanhóis, e traziam ideias revolucionárias como o anarquismo, o socialismo e o comunismo. No início do século XX, trabalhadores das tecelagens pararam no Rio de Janeiro. 3 anos depois foi a vez dos operários de Porto Alegre. Nascia a COB, Confederação Operária Brasileira. 11 anos mais tarde, houve a primeira paralisação geral no Brasil, que começou por São Paulo. Na greve de 1917, mais de 50 mil trabalhadores cruzaram os braços por 4 dias. Na pauta, aumento salarial de 20%, jornada de 8 horas e proibição de trabalhadores com menos de 14 anos. Mas as reivindicações incluíam também o combate à carestia e ao elevado preço dos aluguéis. A vitória trouxe confiança, deu origem a sindicatos livres e levou a uma onda de sindicalizações. Toda a experiência acumulada de resistência à escravidão, somada às ideias anarquistas que vieram com os imigrantes, deram contribuições importantes ao sindicalismo brasileiro. Em 1922 foi fundado o Partido Comunista, que passou a exercer forte influência sobre o movimento sindical. Mas a crise do governo republicano levou à Revolução de 30, início da era de Getúlio Vargas. O Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria passou a controlar os sindicatos, podendo intervir e afastar diretores. A liberdade de organização dos trabalhadores foi suprimida com a imposição de uma estrutura rígida de controle e dominação. Foi o início do corporativismo. Se por um lado Vargas desafiava as oligarquias, instituindo jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e descanso semanal obrigatório, por outro, o fim da autonomia sindical amortecia os conflitos entre assalariados e patrões. Com a criação do imposto sindical, por exemplo, que arrecadava 1 dia de salário do trabalhador por ano, vários sindicatos de fachada funcionavam a serviço dos interesses do governo. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, fez com que o governo se apropriasse das conquistas dos trabalhadores. Vargas conseguiu assim cultivar a imagem de pai dos pobres, de herói, o que deu a ele poderes ditatoriais, no período que ficou conhecido como Estado Novo. O grande salto industrial brasileiro foi na década de 1950, primeiro com Vargas, que voltou ao poder pelo voto, e depois durante o governo de Juscelino Kubitschek, anos em que o movimento sindical voltou a se organizar. O aumento do custo de vida levou cerca de 60 mil trabalhadores de São Paulo à Marcha da Panela Vazia, em março de 1953. A manifestação foi decisiva para que 2 semanas depois, a greve dos 300 mil reunisse várias categorias e parasse o país. Após 29 dias, veio a vitória. Um aumento salarial de 32%. 2 anos depois, em Pernambuco, as ligas camponesas voltavam à legalidade e foram decisivas para reunir os trabalhadores que enfrentavam o avanço dos latifúndios, o êxodo rural e a seca. Em 1958, o episódio conhecido como a Grande Fome obrigou milhares de camponeses a migrar para cidades grandes do Sudeste. Os sindicatos começavam a exercer grande influência política e muitos de seus líderes se aproximavam das ideias socialistas e comunistas. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart assumiu o poder, trazendo para o centro do debate as chamadas reformas de base, que incluíam pautas sociais, como saúde pública, educação e reforma agrária. Um ano depois foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, que desafiou as leis trabalhistas ao reunir sindicatos em torno de uma coordenação única, o que era proibido. Nas cidades cresciam as sindicalizações. Foi um período em que a tecnologia também chegou ao campo, com sementes melhores, adubos, agrotóxicos e máquinas, o que aumentou a produtividade. Foi a chamada Revolução Verde. Mas os trabalhadores continuavam mal pagos. Em Pernambuco, uma greve parou toda a produção canavieira e obrigou os usineiros a sentarem-se à mesa para negociar
pela primeira vez na história. Foi um momento de grande agitação política, que culminou com o golpe militar de 1964. Houve intervenção nos sindicatos, repressão, prisões. Em todo o país, trabalhadores e estudantes se organizavam contra a ditadura. No norte nascia a guerrilha do Araguaia, tentativa de se fazer a Revolução Socialista. Em 1968, os trabalhadores reagiram com greves em Osasco, na Grande São Paulo, e em Contagem, Minas Gerais. Em dezembro, o regime se fechou ainda mais, com o Ato Institucional número 5, que deu início aos anos de chumbo. Organizações clandestinas partiram para a luta armada contra o regime. A repressão foi tão grande que o movimento sindical também perdeu força. Veio o milagre econômico, financiado com empréstimos internacionais que fizeram o país crescer muito e rapidamente. Mas os trabalhadores não deixaram de se organizar. Em 1975, nascia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, tendo Chico Mendes entre seus dirigentes. O líder dos seringueiros tinha apenas 31 anos de idade. Assassinado a mando de fazendeiros em 1988 em Chapuri, Chico Mendes se transformou num dos maiores símbolos da luta ambiental do país e inspirou uma geração de outras lideranças rurais, muitas delas também assassinadas. Outra ativista que também se transformou em símbolo da luta no campo foi a sindicalista paraibana defensora dos direitos humanos Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. É em homenagem a ela que, desde o ano 2000, trabalhadoras rurais de todo o país realizam a Marcha das Margaridas. Em 45 anos, 1.973 lideranças foram assassinadas no campo. E em mais de 90% dos casos, os crimes não foram esclarecidos. Nos anos de 1970, a crise do petróleo pôs fim às ambições brasileiras. Endividado, o governo militar teve que enfrentar o desabastecimento e o aumento do custo de vida. Foi quando o único partido de oposição permitido, o MDB, começou a aumentar seu poder no Congresso. Ao mesmo tempo, com o apoio da ala progressista da Igreja Católica, movimentos populares ganharam força. Cresciam as comunidades eclesiais de base, cujo objetivo era conscientizar os trabalhadores sobre a necessidade de formação política. As ideias do educador Paulo Freire surgem como referência fundamental desse movimento. Nos anos 60, havia-se uma espécie de otimismo profundamente ingênuo com relação à educação. É como se a educação fosse a chave das transformações. Nos anos 70, se negou o papel da educação, e não só da educação escolar, mas da educação inteira. Nos anos 80, houve uma correção disso e se passou de novo, ou talvez de forma mais clara, mais lúcida, a compreender a tarefa da educação numa perspectiva dialética. Quer dizer, a educação não é a chave da transformação, mas não se faz a transformação sem ela. Foi para transformar a realidade que o movimento sindical voltou com toda a força. Em maio de 78, metalúrgicos decidiram parar no ABC e em Osasco, na Grande São Paulo, em Betim e João Monlevade, Minas Gerais. Isso mobilizou mais de 500 mil de operários. À frente das negociações, um jovem sindicalista de 32 anos, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Era o início do novo sindicalismo no Brasil e do surgimento de novos atores sociais que fizeram história. Nós partíamos do princípio de que o dirigente sindical não deveria ficar na porta dentro do sindicato aguardando que o trabalhador viesse ao sindicato. Nós entendíamos que o dirigente sindical deveria ir à porta da fábrica conversar com os trabalhadores para que os trabalhadores começassem a sentir confiança no sindicato. Na medida em que eles sentissem confiança no sindicato, é que eles começariam a frequentar o sindicato. Ora, e por que isso? Porque nós tínhamos o hábito de ver os dirigentes sindicais convocarem os trabalhadores na porta da fábrica, os trabalhadores não compareciam nas assembleias,
E depois os dirigentes sindicais ainda acusavam os trabalhadores de negligência por não ter participado das assembleias. Olha, e aí eu me perguntava, por que os trabalhadores não participam? Era porque o sindicato não tinha confiança dos trabalhadores. O sindicato não era visto como um instrumento de luta dos trabalhadores. Então nós começamos a inverter isso a partir de 75. Nós começamos a mudar, ao invés de esperar os trabalhadores vir ao sindicato, nós começamos a ir de madrugada, de tarde, na hora do almoço, na hora da janta, na porta de fábrica conversar com os trabalhadores. E aí eles se deram conta que tinha uma entidade que efetivamente falava a linguagem deles e que efetivamente estava na porta de fábrica, onde o trabalhador está na maior parte da sua vida. Em 1979, canavieiros cruzaram os braços em Pernambuco, numa paralisação que atingiu 200 mil trabalhadores. E foi um sucesso. Naquele ano, foram muitas greves em todo o país. Metalúrgicos, petroleiros, bancários, motoristas e cobradores. Sindicatos sofreram intervenção e muitos de seus dirigentes foram presos. Em São Paulo, o metalúrgico Santos Dias da Silva foi assassinado pela polícia, o que causou comoção. 30 mil pessoas compareceram ao enterro. Crescia a indignação popular contra a ditadura. Os militares tinham decidido entregar o poder aos civis num processo que foi chamado de abertura. Com a lei da anistia, exilados políticos voltaram ao Brasil e os partidos de oposição se reorganizaram. Em 1980, foi fundado o PT, o Partido dos Trabalhadores. E 3 anos depois, nasceu aquela que viria a ser uma das maiores centrais sindicais do mundo, a CUT. Ninguém nunca mais houve duvidar da classe trabalhadora.